Para mim isso é que é o 25 de Abril. É a descoberta que nós somos milhares. A Revolução. Democracia, liberdade, direitos humanos. A salvação da justiça no mundo. Ela não me dizia para eu não dizer o que eu quisesse dizer, mas eu não falo tão alto. O dia da alegria. Para mim é muito simples, a mim basta uma palavra: liberdade. Arnaldo Saraiva nasceu em Casegas, Concelho da Covilhã, em 1939. Licenciou-se em Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde defendeu uma dissertação intitulada Carlos Drummond de Andrade, do berço ao livro, em 1968. 2 anos envolvidos, ingressou como assistente na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde se doutorou em 1985 com uma tese sobre o modernismo brasileiro e o modernismo português, subsídios para o seu estudo e para a história das suas relações. Mas a sua experiência letiva passou também pela Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, onde lecionava Jorge de Sena, e onde foi leitor de língua portuguesa e de literatura portuguesa e brasileira, em 1978-79, pela Universidade de Paris III, Sorbonne Nouvelle, em 1993-94, e pela Universidade Católica Portuguesa entre 2003 e 2009. Atualmente é professor catedrático jubilado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, desde 2009, e professor emérito da Universidade do Porto. É investigador do CITSEM, tem uma obra extensíssima e polifacetada, onde se destacam os estudos sobre poesia brasileira contemporânea, sobre poesia portuguesa, com o Fernando Pessoa e Eugênio de Andrade à cabeça, e sobre a literatura contemporânea de uma forma mais ampla. Foi membro da direção da Cooperativa Árvore, fundador do Centro de Estudos Pessoantes, presidente da Fundação Eugênio de Andrade, poeta de quem era um grande amigo. Colaborou com a RTP, com a RDP e foi ator em vários filmes, nomeadamente de Luís Galvão Teles, António Reis, Sagneiro e Joaquim Pinto. É cavaleiro da Ordem do Rio Branco do Governo Brasileiro, recebeu, entre outras, a Medalha de Ouro da Universidade do Porto, a Medalha de Honra da Sociedade Portuguesa de Autores, a Medalha de Ouro da Câmara Municipal do Fundão, a Medalha de Mérito Cultural da Academia Brasileira de Filologia, a Medalha do PPLP da Universidade Federal de Paraíba. Foi agraciada em 2017 com o Prémio Seiva Trupe para a área das letras, no mesmo ano em que também foi distinguido Jorge Pinheiro na área das artes, e em 2019 recebeu a Medalha Municipal de Mérito, Grau de Ouro, da Câmara Municipal do Porto. Começo por agradecer a Arnaldo Saraiva por ter-nos recebido aqui em sua casa para nos dar o seu testemunho sobre os tempos que se viveram antes e a seguir ao 25 de Abril, e começava por lhe perguntar como é que aconteceu um rapaz de Casegas sair da Beira e ir parar a Lisboa, onde se licenciou, e depois fazer a carreira no Porto. Eu fui para Lisboa porque não havia ainda a UBI, que era perto da minha aldeia, não é? na Covilhã, a 35 km da minha aldeia, e não me seduzia Coimbra, que era uma universidade que também estaria relativamente perto, embora a travessia das serras não fosse fácil naquele tempo. Lisboa atraiu-me, era a capital, era lá que estava o centro de cultura que já me atraía, porque eu entrei ainda no liceu para jornalista do Jornal de Fundão e estava muito atento àquilo que se produzia literariamente, porque tinha interesses literários, é evidente, literários e culturais. E depois de me licenciar, eu fui com uma bolsa para Paris. E estava em Paris quando recebi uma carta da professora Maria Luz Belchior, que tinha sido minha professora lá em Lisboa, a convidar-me para vir para o Porto, para a nova Faculdade de Letras, ou para as letras da faculdade que tinha sido reaberta depois da velha Faculdade de Letras, que foi definitivamente encerrada em 31, tinha sido reaberta e tinha sido primeiro a Faculdade de Letras do Porto tinha só as secções de filosofia e de história,
e achava-se que uma Faculdade de Letras devia ter letras. E isso foi decidido em 1969. A professora Maria Luz Belchior, que não era catedrática, não tinha cedido o seu lugar, generosamente, ou não tinha concorrido ao lugar de catedrática, porque o Sintra também queria, Luís Filipe Lindley Sintra também queria concorrer, e ela, que era amiga dele, cedeu o lugar e não se antevia proximamente a possibilidade do acesso dela à cátedra. E ela foi convidada também, ela que já tinha prestígio cultural, que já tinha e teria desempenhado funções no Instituto que se chamava de Alta Cultura, e depois a Dita Cultural no Brasil, e depois também diretora do Centro Cultural de Paris, da Fundação Gulbenkian, etc. Ela foi convidada e aceitou vir. E foi no Porto que ela se tornou professora catedrática. E ela recorreu a alguns alunos, antigos alunos, que ela achou que poderiam desempenhar bem o papel de professor no novo departamento de letras, particularmente eu e o José Adriano de Carvalho, porque outros vinham de Coimbra e não vieram na primeira hora. Veio o Mário Vilela, mas não, por exemplo, Joaquim Fonseca ou o Osório. Curiosamente, o curso foi criado em 69, 70, mas nesse ano funcionou com um leitor de francês, com um professor de História, era obrigatório dar História de Portugal no primeiro ano, e com... Que era o Vieira de Carvalho, não? Vieira de Carvalho. Com a professora de Latim, que era Ana Paula Quintela, e portanto, esses professores, e ela, a doutora Maria Luz Belchior, foram os primeiros no primeiro ano. Nós entramos no segundo ano, isto é, 70, 71. Nós, digo eu, o Zé Adriano e o Vilela, entramos em 71. O convite chegou-me a Paris. Eu era bolseiro do governo francês, estava em Paris, e até a primeira resposta que eu dei, disse: Maria Luz Belchior, sou muito amigo dela, gosto muito dela, ela apreciou-me muito, passo o termo, distinguiu-me muito como aluno, mas vou-lhe dizer que não, porque estou em Paris, aluno do Roland Barthes, que aliás também foi-se embora, não é, para Marrocos, ir para o Porto, que não tem universidade e não sei o quê, não me cheirou muito bem. Mas vim cá em férias de Páscoa e ela convenceu-me a vir, e eu vim. E, portanto, foi assim que eu cheguei à Faculdade de Letras do Porto, e não estou nada arrependido de ter aceito esse convite, ainda que os tempos não fossem muito gloriosos. Explique-nos uma coisa: uma senhora católica, conservadora, e um homem com uma orientação diferente, como é que se entenderam tão bem? A Maria Luz Belchior tinha qualidades excepcionais, humanas e, digamos, morais, éticas, e não era nada, digamos, não era salazarista, ainda que tenha aceito um cargo ou outro que podiam ter alguma conotação política, mas ela era uma mulher independente e com personalidade, e séria, muito séria, mas sobretudo muito sociável. Ela dava-se em Lisboa, como professora, dava-se com os professores mais conservadores, de tal maneira que foi por um deles que ela me tirou da PIDE. Isso é uma história interessante, porque o professor já me contou uma vez e era bom que contasse aqui. Eu fui num equívoco. Eu acho que foi um equívoco, não foi propriamente por uma ação militante. Eu fui no aeroporto de Lisboa ia a despedir-me até do diretor do Jornal de Letras brasileiro, que me tinha conhecido e que me tinha pedido uma coisa qualquer. E eu fui ao aeroporto para lhe entregar, quando ele ia embora. Ele pediu-me, ou na véspera de se ir embora, ou mesmo até no dia. E eu à noite fui para me despedir dele ao aeroporto. Ele tinha já entrado numa sala, que era a pré-sala de embarque. E eu cheguei e pedi para entregarem, ou para a um senhor brasileiro, que eles não conheciam,
ou para me deixarem entrar, porque entravam pessoas, eu vi que entravam pessoas que iam despedir-se até. E não me deixaram. Eu fiquei por ali a ver se ele, porque a sala na altura dava para andarem por ali a passear. Se ele aparecia, fiquei por ali. A certa altura vi entrar mais 2 ou 3 pessoas, uma das quais eu conhecia bem, que era o diretor do Colégio Pio XII de Lisboa, não é? Um padre, não é? Chegou lá e disse, eu queria falar, entrou. Eu fiquei indignado, não é? E depois disse qualquer coisa que punha em causa a instituição, não só os que estavam ali, punha em causa a instituição, porque eu nunca participei nos movimentos estudantis, etc., mas nem tinha vida para isso, porque eu trabalhava para estudar, não é? Para estudar, e não tinha tempo, mas apoiei sempre os movimentos estudantis, e também não me filiei nunca em nada, não é? Até também me quiseram filiar numa organização laica, mas religiosa, não é? E eu, pronto, sempre me quis ser independente e, portanto, agir de acordo com as situações e com os objetivos das situações, e aí, portanto, não me retraía. Mas eu, por exemplo, logo no primeiro ano de faculdade, fui nomeado uma espécie de militante associativo. Os associativos tinham, na altura, uma conotação evidentemente clara, não é? E fui por pouco tempo porque eles viram que, pronto, primeiro não tinha vida para ir a todas as reuniões, segundo não tinha espírito para andar, enfim, não tinha propriamente risco nenhum, porque eu até já tinha escrito uma coisa ou outra clara do ponto de vista das forças em situação, que era ou salazaristas ou oposicionistas, e os oposicionistas na altura, até no meu primeiro ano ainda, começaram a aparecer aquilo que chamou católicos progressistas, e eu colaborei até na revista O Tempo e o Modo, que era dos católicos progressistas, não é? O aeroporto e a prisão. No aeroporto, a certa altura disse qualquer coisa e vem um tipo que não era o que estava a atender-me ao lado e agarra-me, leva-me para dentro, leva-me para um escritório, bate uma coisa, vou fazer uma queixa. E daí eu entrei na carrinha, fui para a prisão da PIDE, fui para a famosa prisão do Chiado, né? Depois fui para Caxias. Bom, e eles não me deixaram contactar a família, não me deixaram dizer nada, e os meus irmãos ficaram muito incomodados, andaram pelos hospitais, andaram não sei o quê, e a certa altura chegou aos ouvidos da Maria de Lourdes Belchior. Havia na Faculdade de Letras um diretor da PIDE. Ela foi ter com ele e disse, o Arnaldo, eu conheço não é propriamente um militante comunista ou coisa parecida, e portanto há que libertá-lo. E foi assim que eu, ao fim de, nem sei quantos dias, poucos dias, fui libertado. Mas foi por intermédio dela. Agora, eu trabalhei com ela quando ela era adida, isto é, ela pediu-me trabalhos quando era adida no Rio de Janeiro, com a adida cultural. Portanto, na década anterior, 60, antes de vir para o Porto, 60 e pouco. Sim, 65, fim de 65. Eu fui com uma bolsa para o Brasil, e ela era adida cultural. Naturalmente fui cumprimental e depois encontrei-me e um belo dia ela disse assim, você, até se calhar sabendo que a minha bolsa era miserável. Naquela altura as bolsas eram miseráveis, a francesa e a brasileira era uma coisa que não dava quase para nada. Não sei se sabendo por isso, ela disse assim, olha, eu tenho ou relatórios a ver ou correspondência a ver, o Arnaldo ajuda-me aí, não sei o quê. E tudo bem. Assim, eu conhecia-a bem e vi, claro, ela estava num cargo de nomeação, digamos, política, não é? Mas, na realidade, ela também mantinha a sua independência e a sua serenidade. Lidava com gente de todo o tipo e não era cobarde, não é? Quer dizer, mas dizia, evidentemente, que ela via também o quadro em que se trabalhava em Portugal, sabia da existência, não podia ignorar
coisas como a censura, ou como a PIDE, ou como a perseguição política, porque ela era até amiga também de perseguidos políticos, não é? E pronto, e aí para mim não foi difícil aceitar também o convite dela naquela altura, porque também era preciso o visto da PIDE. Mas dependeria da recomendação, dependeria de um diretor, dependeria não só de quem propunha, não é? Por exemplo, o Urbano Tavares Rodrigues em Lisboa chegou a ser proibido também de ensinar, não é? Como outros, muito antes, o António José Saraiva, etc., não é? E como muito antes, em tempos antigos, o próprio Agostinho da Silva, não é? E, portanto, aí eu vim para o Porto e no Porto fiquei, digamos, até... Sentiu muito a mudança de Lisboa ou de Paris para o Porto. O Porto, naquela altura, era um Porto muito diferente de hoje, não é? Ora, o Porto era uma cidade, digamos, que eu supunha, porque só tinha cá passado uma vez muito rapidamente, que eu supunha provinciana. E quando cheguei ao Porto, notei uma grande diferença. Digamos, por exemplo, os lugares culturais do Porto, eram 3, por aí. Era o quê? Era o TEP, que existia, o Teatro Experimental do Porto, era o Cineclube do Porto, que existia, e era a Cooperativa Árvore, que havia também uma galeria, a Galeria Alvarez. Pouco depois, sobretudo com a Árvore, de que eu em breve passei a fazer parte da direção também, o TEP, etc., tinham, e sobretudo também grupos de jovens, tinham renascido para a vida pública e cultural, que iria ser muito, muito vibrante, evidentemente, depois do 25 de Abril. Mas essa vibração já a senti antes, e creio que a Faculdade de Letras contribuiu muito para essa animação da cidade e também da atualização dos livreiros, etc., não é? E, portanto, e o ambiente entre os professores e os alunos, quando chegou, em 70? Eu não digo que a escola era como antigamente risonha e franca, mas era uma escola familiar. Nós estávamos no edifício que é do ICBAS, né? Portanto, em frente ao Hospital de Santo António. Era um edifício que não era grande. Não havia muitos alunos no todo, nos 3 departamentos. Digamos, curiosamente, o que então se chamava Românicas, né? Tinha muitos alunos, mas História também tinha muitos alunos na altura. Eu, no primeiro ano, tive em 2 cadeiras Literatura Portuguesa Medieval e Literatura Francesa, que fui obrigado a dar, praticamente porque não vinha para dar Literatura Francesa, mas tive de dar, foi assim uns dias antes de começar o ano. Tinha mais de 300 alunos nas 2 cadeiras, não é? Nas 2 cadeiras. E, digamos, havia um ambiente muito agradável, muito... éramos todos novos, acho eu, digamos, professores relativamente novos, curso novo. Mas sentia-se alguma repressão? Não, sentia-se evidentemente alguma vigilância. Havia, certamente até entre os servidores, coitados, algum ou outro que fazia o serviço de vigilância contra quem espalhava manifestos, contra quem fazia reuniões. Eu, uma vez brincando, até disse que nós estávamos ali junto da Guarda Republicana, não é? E estávamos mesmo, fisicamente. Disse numa entrevista ao Jornal de Notícias, uma coisa que caiu um bocado mal, mas pronto, mas era até verdade, não é? Paredes meias. Paredes meias. E então, mas o ambiente era magnífico, eu só tenho bom, aliás, ainda hoje, de vez em quando, fazemos um almoço, os alunos do primeiro ano, com os alunos do primeiro ano de Românicas, e continuamos, digamos assim, muito amigos todos, não é? Eles e com os professores que aderem a esse almoço ou a esse jantar, não é? Mas era muito
também para mim, que era a primeira experiência como docente, eu já tinha dado umas aulas, umas lições num colégio particularíssimo, que era de explicações, mas também não tinha experiência de docente. Era também para mim um começo, e posso dizer que sentia um começo exaltante, vontade de investigar, vontade, desejo de ensinar, e boa relação. Tive sorte, eu costumo dizer, ainda há dias disse a uma aluna que me procurou, desse tempo, assim, eu tive sorte com os alunos, que sempre tiveram bons ouvidos para mim e sempre, nunca tive queixa de um aluno, não é? Nunca tive que fazer queixa de um aluno, não é? E portanto... Dom Januário disse-nos no testemunho que gravamos que a entrada do Arnaldo Saraiva tinha sido uma lufada de ar fresco na faculdade. Sentiu isso? Como é que era o relacionamento com os seus colegas? Bom, eles achavam que eu era um professor diferente, talvez. Não sei qual era a expectativa deles em relação aos professores. Na altura havia uma expectativa do professor académico, do professor grave, do professor distante, talvez como se dizia que era em Coimbra, etc. Eu não, eu era um pouco, digamos, era, primeiro, um professor não é nada sem os alunos. Os alunos é que fazem o professor, não é? Depois eu tinha o sentimento de que realmente a docência é mais do que veicular informações, estimular críticas, etc. É também uma relação com o mundo, com a vida e com as pessoas, não é? E, portanto, eu não guardava distância, propriamente, em relação ao mundo dos alunos. Às vezes uma vez ou outra até me convidavam para ir a jantares deles e não sei o quê, e eu aceitava, claro. E parece que isso não estava na expectativa deles. E o lufado de ar fresco, é claro que ele trazia ideias de Paris também, né? Ideias literárias, ideias... E é espantoso que esta aluna que há pouco falei, quando eu há dias, quando ela, pronto, inesperadamente me manda uma mensagem muito simpática, e eu disse isso mesmo, que tive sorte com os alunos, ela disse, não, a gente aprendeu coisas que nunca tinha ouvido, nem esperava ouvir, e de uma maneira que também não esperava. Eu só não tenho a sensação, eu dava o meu melhor, como se diz, dava o meu melhor, digamos, e também me preocupava com a minha formação, isto é, com a minha informação e com a minha formação. E queria transmitir isso e, digamos, também nunca pratiquei aquilo que se pode chamar distanciamento superior ou distanciamento, como é que é dizer, humano, não é? Que se calhar alguns professores cultivavam nessa altura. Digamos, e também eu nunca me preocupei justamente com muitas coisas vigentes nas academias, não é? Talvez até, por exemplo, na altura, não conviver com alunos, não ir ao café, não sei o quê. Eu ia aos cafés, aliás, era onde eu sempre trabalhei, e o Porto estava cheio de cafés, desde logo junto da faculdade, o famoso piolho, não é? E, portanto, eu convivia naturalmente, nunca fiz isso também por estratégia, nem para seduzir o que quer que fosse, não é? Ou para obter o que quer que fosse. Acho eu que era um sentimento que eu sempre tive, aliás, de convívio e de convicção de que nós somos todos frágeis, todos humanos, e que quem tem aquilo que chama peneiras vive num mundo irreal e num mundo falsificado, hipócrita, que eu não queria que fosse o meu. Como é que viveu o 25 de Abril? Eu fui dar aulas na manhã de 25 de Abril. Acho que a aula era 8h30 ou 9 horas, por aí. E uma aluna à entrada disse-me, sabe que há movimentos, não é? Essa aluna, curiosamente, era casada já era casada com um polícia, que eu acho que tinha cargos de direção na polícia também. E eu só fiquei em pulgas para saber o que era, porque eu tinha
eu tinha também convivido já com uma agitação que havia antes do 25 de Abril, e até participei numa homenagem ao Oscar Lopes, digamos, até isso era arriscado. Assim como eu fui ao julgamento do Padre Mário, fui assistir por curiosidade ao Padre Mário, porque aqui no Porto o Padre Mário foi criticado e até teve no tribunal, apareceu o Bispo do Porto ainda a depor, não é? E eu fui também por curiosidade ver, assistir, e informava-me de algumas coisas que havia, porque também os centros, inclusive a Árvore onde eu trabalhava, onde eu fui animador cultural, né? A Árvore era tida como um lugar, digamos, de atividades culturais, mas as atividades culturais eram direcionadas, era o que era possível fazer naquele tempo, de tal maneira que a Árvore depois, uma sessão que eu organizei com o José Augusto de França, foi interrompida pela PIDE. Proibiu já na hora. Eu recebi um pouco antes da sessão uma intimação para não fazer a sessão. E depois, até lá, os muito presentes lá, fomos para uma galeria, que era ali perto da Académica, a pedido, o diretor estava lá e disse, podemos ir para a minha galeria. Então, e nessa galeria apareceu a PIDE a identificar toda a gente que estava. Mas depois, já em 75, a Árvore teria até a bomba. Uma bomba posta até talvez um dos antigos professores da faculdade, a mando de uns antigos professores da faculdade, que era o Vieira de Carvalho, que depois seria um político também, já pós 25 de Abril, o Presidente da Câmara da Maia, não é? Mas, evidentemente, a gente estava nesse interesse de que o regime ia cair ou de que era preciso mudar alguma coisa. E no mundo cultural, evidentemente, havia maior sensibilidade, sobretudo até, não só por causa da perseguição de escritores e de autores, mas também por causa da censura e também pela consciência que quem escreve deve ter sobre a sociedade, sobre a realidade. E então, logo que acabou a aula, eu vim para saber o que se passava. E ali o Café Piolho juntavam-se também os estudantes mais aguerridos, né? E não foi difícil. Só que havia ainda na manhã, havia algumas dúvidas de quem fomentara e que forças estavam em jogo em causa havia assim a grande. Mas alguns estudantes foram logo para as manifestações para a Baixa, até para a Baixa, e de repente aquilo cresceu e evidentemente a participação, eu não digo que foi o dia inteiro e limpo da nossa vida, mas foi um dia que só quem vive é que pode saber a energia nova que trouxe e a expectativa nova que trouxe para nós e para o país, não é? E os dias imediatos na faculdade? Isso aí era dias inteiros de reuniões e de discussões em assembleias, ou de secção, ou assembleias gerais, não é? No salão, que não era muito grande, mas havia. E gerais, portanto, professores e alunos? Sim, alguns professores e muitos alunos. Os alunos participavam, mas era tudo discutido. E, curiosamente, foi nesse mesmo salão, que ainda antes do 25 de Abril, eu estava a dar uma aula, abriram a porta e apareceram uma série de alunos, digamos, alunos militantes ativos da política, comandados, aliás, pelo João Botelho, pelo cineasta. Comandados, ou em que estava ele também. Eu estava quase no fim da aula, eles queriam dizer alguma coisa aos alunos, abri-lhes a porta e eles entraram, ou melhor, entrei, eu saí e pronto. Mas isso antes ainda do 25 de Abril, para percebermos a agitação que havia também no mundo estudantil. E na Faculdade de Letras havia um agitador também conhecido, hoje muito conhecido, que era o Pacheco Pereira, né? E, portanto, que também tinha lá o seu grupo, que ele, digamos assim, orientava e conduzia, e que se manifestava também, não só com reuniões, mas também com
informação, com coisas assim. E, portanto, a faculdade foi uma espécie também de viveiro intelectual do Porto para, que favorecia a mudança, não é? E as reuniões, às vezes, eram difíceis e discutíveis, não é? Porque foi preciso mudar tudo. A Faculdade de Letras regia-se por uma lei que era a do Leite Pinto, que é de 1957. E depois, já depois de 25 de Abril, também o Sulto Maior Cardia faria uma outra reforma da Faculdade de Letras. Mas a reforma que nos servia, do José Hermano Saraiva, era totalmente desatualizada e inconveniente. E, digamos, eu acho que tinha até baixado a fasquia da qualidade do ensino nas faculdades e depois no ensino público, porque saíam das faculdades pessoas menos bem preparadas, não é, do que antigamente. Não é? Às vezes o antigamente tem... Portanto, vocês reformularam currícula, programas, Os currículos, tudo, sim, tudo. modo de organização da faculdade? Sim, tudo. O Oscar Lopes entra para a faculdade nos inícios de maio, não é? Isso é uma história... Primeiro... Isso é uma história interessante. Eu estava nas manifestações do 1º de Maio no Porto, quando alguém, nem sei já quem, chega junto de mim e diz assim, do quartel-general, chamam-me, querem falar consigo. Que eu tinha ido com os alunos, aí no dia 28 de Abril, talvez 27 ou 28 de Abril, com um grupo de alunos ao quartel-general, falar com os membros da Junta de Salvação Nacional que estavam no quartel-general. E fui propondo apenas a contratação, a nomeação do Oscar Lopes para professor da Faculdade de Letras. Eles não entenderam mal, ou o que eles transmitiram à Junta de Salvação Nacional de Lisboeta foi mal percebido. E no dia 1 de maio, quando eu chego ao quartel-general, eles dão-me um telex a dizer que o Oscar Lopes foi nomeado diretor da Faculdade de Letras. Quer dizer, não entrou como professor, entrou como diretor. Depois houve 5 docentes e 5 estudantes que fizeram parte da primeira direção, não é? Oficialmente, sim. Oficialmente. Um dos docentes. Não, eu era muito amigo do Oscar e sempre admirei muito o Oscar. Um homem também de qualidade superior, qualidade humana e intelectual superior. Vi que ele não tinha experiência nenhuma de ensino superior. Não tinha, nem tinha muito jeito, ele que era um grande intelectual, não tinha muito jeito para direção, suponho. Apercebi-me logo disso e ele não sabia nada. E eu tive que apoiá-lo, ou melhor, tive que apoiá-lo dando-lhe informações sobre o funcionamento das coisas, ajudando na direção o mais que podia e às vezes opondo-me a ele, né? Até muita gente pensava que era oposição por razões ideológicas, etc. Não era por razões funcionais e de serviço, embora naturalmente eu nunca dei sinais de pertencer ao mesmo campo ideológico, não é? Mas também dei sempre sinais de alguma independência, porque logo lembro-me que no 1º de maio eu já tinha sido, digamos, passo o termo, como dizem os brasileiros, cantado para aceder, para entrar em algum grupo político. Tinha sido. E eu recusei, até com promessas de uma alta colocação, não é? E eu nunca teria jeito para uma coisa dessas, não é? Como nunca tive muito jeito para as burocracias, quaisquer que elas fossem, não é? E nunca, aqui na casa há quem tenha mais do que eu, não é? E portanto, mas foram... E era fácil a convivência entre professores e alunos na direção da faculdade? Uma das coisas que me espantou foi que, apesar de tudo, sendo uma faculdade, tinha na altura, por ano, talvez uns 50 e tal professores, e que, portanto, sendo difícil encontrar professores que eram claramente oposicionistas do regime, tudo ficou muito tranquilo, aceitou-se, não houve assim manifestações especiais, e o que houve alguma agitação na parte dos estudantes, sobretudo até com as expulsões, com o que chama os chamados saneamentos.
que eu travei o mais que pude, embora lá não conseguisse evitar um ou dois. Primeiro do diretor, por ser diretor, mas até pessoalmente eu tinha boa relação com o Dr. António Cruz e achei que ele fez bom trabalho, mas ele tinha uma conotação grande e tinha o cargo de diretor, que era evidente, não era preciso substituir as direções. Depois, o Vieira de Carvalho tinha sido também deputado, etc. Mas mesmo não se deu com quem tinha sido deputado, como o Oliveira Ramos, não é? Por exemplo, não se deu. Mas aí havia até depois, havia outras coisas que há que lembrar, que havia oportunistas que apareciam para disputar cargos, para serem nomeados. Houve até um que mandou um telegrama, foi ele mesmo que mandou, a dizer que deviam nomeá-lo professor da Faculdade de Letras, etc. E havia outros que andavam por ali a circular à espera. E na parte das românicas, nós dissemos que só podia ser, tinham que apresentar currículo, quem queria ser convidado, e havia falta de quadro na altura, quem quisesse ser convidado tinha que apresentar o currículo e ser discutido pelos professores e pelos alunos, não é? E depois fazer-se o convite. O professor contou-me uma vez que tinha convidado uma série de exilados, mas que eles não, só um é que aceitou. Quer nos contar essa história? Sim, eu achei que era nosso dever cívico convidar, antes de mais, aqueles que, tendo competência crítica, científica, cultural, tinham saído do país, certamente por motivos políticos, ou, se não era diretamente por motivos políticos, por motivos afins, né? E então nós mandámos, depois de aprovados em Assembleia, mandámos convites ao Eduardo Lourenço, mandámos convites ao Alexandre Pinheiro Torres, mandámos convite ao José Augusto Seabra, mandámos convite ao Jorge Sena e mandámos convite a quem mais... Disse agora há bocadinho ao Fernando Guimarães, mas esse não mas esse estava cá no Porto. E o Fernando Guimarães, mas esse vivia no Porto. Curiosamente, todos os convites que fizemos, o Jorge Sena dizia que não tinha recebido. E eu disse-lhe pessoalmente, disse, olha, se não recebeu, soube até por mim que tinha sido convidado. Mas eu sabia que ele não podia aceitar, vinha com um salário muito mais baixo e tinha 9 filhos, não é? E, portanto, isso, às vezes, lá em casa havia vitimizações injustas, não é? Por exemplo, injustas porque o Jorge Sena, por exemplo, se não falavam dele, falavam. Ele foi um escritor que em vida teve uma revista dedicada a ele, portanto, mas ele sabia, portanto, agora, não me admirava que não aceitasse. Assim como o Eduardo Lourenço, o que aceitou e veio foi o Seabra, mas e eu ainda para mais, sabendo que o salário dele em França era um pouco mais alto, propus que ele fosse assistente associado, que dava um saláriozinho diferenciado, não é? E o Seabra veio com muito medo, porque pensava que a faculdade estava cheia de comunistas e ele tinha sido, de alguma maneira, ele que foi comunista, tinha sido, de alguma maneira, vítima também, não só no exílio, tinha estado preso, e curiosamente até preso no mesmo ano ou no mesmo tempo em que foi o Oscar Lopes. E eu tranquilizei e pronto, e ele ficou, e depois também até, além de professor, dedicou-se muito à causa política, enfim, com alguma estranheza minha, mas a gente na vida também passa por muitas situações estranhas, não é? E eu convidei o Seabra, quase fui proposto pelo Seabra para sair da faculdade. Mas isto é uma história que também não quero nem recordar. Lembra-se de alguns alunos ou colegas docentes que o tenham marcado? Não, os que nos marcaram são aqueles que tiveram uma carreira pública notória, não é? Mas acho que todos me marcaram, e até alguns estudantes humildes, modestos, mas que
tinham muita vontade de aprender, mas eu tinha-me dado conta, aqui no Porto, de uma coisa que eu me dei conta na província e na minha aldeia. Havia os pobres e havia os ricos. E havia aqueles que em casa já tinham condições de acesso cultural, digamos, condições especiais. Por exemplo, tinha uma biblioteca em casa, o pai era médico, o pai era advogado, o pai era funcionário público com alto salário. E havia os filhos dos camponeses. E aqui, quando cheguei ao Porto, vi que vinha muita gente da província, de Trás-os-Montes, do Minho, etc. Muitos estudantes que viviam com dificuldades. Era claro que viviam com dificuldades. Não vestiam tão bem, não iam comer sempre à cantina, viviam em quartos humildes, às vezes até nos fins de semana saíam, etc. Eu dei-me conta das dificuldades que alguns estudantes tinham para poderem fazer um curso, tirar um curso superior. E na altura era também uma novidade. Nos anos 50 só chegava às universidades, não chegava às universidades os filhos dos pobres. Só um caso ou outro, raro, não é? Mas com a imigração começaram a chegar estudantes de origens humildes, mas cujos pais já ganhavam dinheiro, podiam pagar um pouco e queriam que os filhos se valorizassem. Eu dei-me conta dessa diferença que havia e às vezes, devo dizer, eu valorizava o trabalho nas provas, etc., ou nos exames. Valorizava muito aquilo que eu percebia como esforço e trabalho do aluno. Tentava o mais possível valorizá-lo, porque notava até a diferença, às vezes, de escrita, capacidade cultural, e por isso, de alguma maneira, todos os alunos me marcaram. E digo isto não é para ser simpático, não é? Porque também sempre, a minha primeira aula, eu até publiquei esse texto. Eu usei uma frase que era do Brecht, que era mestre, aprende. Eu publiquei esse texto, foi a minha primeira aula. Eu digo para tranquilizar os alunos dessa maneira. Nós estamos aqui para ensinar a aprender. Eu vinha de França, onde o verbo apprendre quer dizer ao mesmo tempo ensinar e aprender. Não é? Digamos, há alunos que se distinguiram, que foram para universidades, que foram para lugares públicos. Por exemplo, foi meu aluno, o professor da Universidade Nova de Lisboa, Cabral Martins. Foram meus alunos, docentes da Faculdade de Letras, como a Maria de Fátima Marinho, como o Ferreira de Brito, como a Isabel Pires de Lima, e aqui, portanto, estão já... A Isabel até foi ministra, não é? E, portanto, esses alunos, evidentemente... Mas eu não queria individualizar-me. Eu queria dizer que encontrei depois, ao longo da vida, ex-alunos meus que ocuparam lugares importantes em autarquias, em escolas, e que, certamente, fizeram um bom trabalho ao serviço das comunidades deles e do país. E escritores também, não é? Romancistas, não, poetas? Bom, digamos, escritores, tive alguns, estimulei alguns bons escritores, ou que viviam, ou que eram do Porto, ou que tinham vindo para o Porto, entre os quais a poetisa Inês Lourenço, entre os quais o Daniel Faria, que é hoje um poeta muito estimado e que teve uma vida muito curta. Sim, curiosamente, ainda no seminário do Porto, convidado, enquanto ele era aluno, mas por intermédio de um professor, que é hoje também uma grande figura no Vaticano, a ir ao seminário do Porto fazer uma conferência sobre Carlos Drummond de Andrade. No fim da conferência, o professor disse: olha, quem teve a ideia foi este aluno. E ele apareceu muito discreto, muito humilde, como era, e para a admiração minha. E depois, como ele foi meu aluno em 2 cadeiras, era também... Eu fazia alguma pergunta, assim, às vezes aos alunos: quem é que viu, quem é que sabe?
e ele nunca se pronunciava, e eu sabia que ele sabia, não é? Eu nunca o Daniel Faria, portanto... O Rui Lage. E o Rui Lage, que até esse foi meu aluno já até de doutoramento, não é? E, portanto, também não queria citar, porque há outros, Amadeu Batista, há outro... Daniel Jonas. O Daniel Jonas. Marília. Sim, Marília Miranda, sim, pronto, eu não queria nomear porque, com mais mérito ou menos mérito, tive vários que até às vezes me submetiam fora das aulas. Isso aconteceu-me a mim como aluno também, submetiam aos professores alguns textos para colher opinião. Eu, por exemplo, submeti ao Padre Manuel Antunes e ao David Manuel Ferreira textos meus, porque está-se numa idade em que a gente precisa de ter o testemunho de quem sabe mais do que nós, ou de quem tem experiência do que nós, mas também com vontade de afirmação, ou com vontade de reconhecimento, que mais tarde pode ver que não interessa para nada, não é? Digamos, a glória não interessa para nada, interessa fazer o trabalho, mas não interessa para nada. Entrou para a direção da Cooperativa Árvore. Sim. Creio que estava na direção quando foi o atentado. Sim. E até ouvi o estrondo na minha casa, que eu morava na Boa Vista, perto da Rotunda, ouvi o estrondo de uma noite, depois quando ouvi na rádio, fui logo lá e vi até que havia gente a ver o brasão caído, era uma casa brazonada, não é? O brasão caído e gente que vinha a interrogar-me, 2 ou 3 pessoas que me vinham a interrogar, e eu percebi que eram ainda pides, a querer saber a reação, não é? Eu percebi. E, portanto, eu entrei para a direção da Árvore poucos meses depois de estar no Porto, a convite do escultor José Rodrigues, que foi um dos fundadores da Árvore e que era professor de Belas Artes. E aí, portanto, nesse tempo a Árvore também não era o que é hoje, ou o que seria depois. Curiosamente, eu disse até numa sessão pública que foi a bomba que ressuscitou a Árvore. Que aquilo era uma casa em ruínas. A Árvore, com isto, teve quase que uma onda de solidariedade. Não, e teve de ser refeita toda, não é? Portanto, aquilo era uma casa velha, meio brazonada, mas arruinada, mais ou menos arruinada, que não tinha grandes condições de existência. Eu recordo-me que fazia sessões culturais, etc., com muita dificuldade, porque havia uma funcionária em part-time e não havia materiais, não havia condições naquele tempo, não havia internet e, portanto, mas entrei e depois fui-me embora e saí, mas depois voltei a fazer parte de uma outra direção, mais tarde, e aprendi muito na Árvore, porque também em reuniões e atividades culturais se tomava muito o pulso cultural do país, e há ali gente, que era não só das Belas Artes, embora justamente os fundadores na direção havia sempre uma dominância do mundo das artes plásticas, não é? Mas havia gente de formações diversas que fosse na direção e, sobretudo, na frequência, todo o Porto Cultural ia à Árvore, ou há sessões, conferências, recitais, exibições teatrais e exposições, claro. Eu queria até um tipo de sessão que era jornal falado, um jornal falado, em que convidava 4, 5 pessoas de várias áreas, de cinema, de literatura, de música, para falar. E foi numa dessas sessões que o José Augusto França não pôde falar, também porque ele também era mal visto pelas instâncias políticas do tempo dominantes, não é? Mas, digamos, eu até criei um jornalzinho que só teve 4 números, e o último foi tinha um suplemento chamado A Bomba, só com testemunhos sobre a bomba, que criei na Árvore.
Pronto, uma última pergunta. Se dispusesse apenas de uma frase, como é que nos definia o 25 de Abril? O mais fácil seria citar outra vez o verso da Sofia, né? O dia inteiro e limpo. Mas o Abril não cabe numa frase, cabe numa vida. E, digamos, toda a gente que sabe o que é a liberdade pode imaginar, se não viveu, o que foi o 25 de Abril e o que foram os tempos de Abril, que se tornaram difíceis a partir de alguns meses, muito difíceis, em que se sentia uma vibração nacional saudável, não é? Com as disputas, com as discordâncias entre gente de várias ideologias, não é? Mesmo no campo da antiga oposição, não é? E, portanto, o 25 de Abril é um sinal de vitalidade para a história de Portugal, de grande vitalidade para a história de Portugal.